João, capítulo 21. João, capítulo 21, vamos ler a partir do primeiro versículo. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, e depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara-lhe: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Pai, nós pedimos a Ti que nos conceda mais uma vez a graça de estarmos contemplando algo mais do Senhor na Tua Palavra. Muito obrigado porque é através dela que o Senhor tem edificado nossas vidas. Nós agradecemos a Ti pelo cuidado amoroso do Senhor em plantar a Tua Palavra nos nossos corações. Como semeador,
lançando a semente, arando a terra. Nós desejamos em Ti, Senhor, produzir fruto, mais fruto, muito fruto. Pedimos ao Senhor que possa mais uma vez arar nossos corações, nossas mentes, nosso espírito, para que o Senhor mesmo seja visto na Tua palavra. Desejamos a Ti mesmo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, nós vamos ainda considerar 3 ocasiões em que o Senhor se manifestou após a ressurreição dos seus discípulos. Esse texto de João 21, ele seria então o antepenúltimo texto que nós vamos considerar juntos. Ele é de uma riqueza muito grande, essa manifestação do Senhor a esses discípulos. Se os irmãos olharem aí o início do texto, quando eles são nomeados no verso 2, os irmãos vão ver que são 7 discípulos. O Senhor se manifesta de uma maneira especial agora a 7 discípulos. Não estava ali todo o colégio apostólico, não estava ali, não era aquele momento em que ele apareceu apenas a Tiago, aquele momento em que ele apareceu apenas a Simão e outros relatos que nós já vimos. Estavam ali apenas os 7. Existem alguns detalhes nesse texto que então nos ajudam a ver, como tem procurado mostrar aos irmãos, nuances a respeito da ressurreição que são muito lindas. Aspectos práticos e implicações a respeito da ressurreição do Senhor que nós precisamos muito compreender, porque é motivo de muita gratidão e adoração aos nossos corações. Cada revelação do Senhor após a sua morte, então após a sua ressurreição, ela tem um significado especial. Por isso elas são todas diferentes. Não apenas lançar, como eu falei, um sólido fundamento histórico, mas mais do que isso. Lançar também raízes doutrinárias, raízes de ensino, que nos mostram o valor, o poder, o vigor, a abrangência do resultado da ressurreição do Senhor Jesus. Na última reunião, nós estivemos avaliando junto o texto logo anterior a esse, está aí mesmo, João capítulo 20, versículos 24, 25, quando o Senhor se revela a Tomé. E os irmãos viram então quais são as implicações especificamente relacionadas a Tomé. Então, os irmãos observam que em cada aparição do Senhor, em cada manifestação do Senhor, há aspectos singulares, muito singulares. Eu penso que uma palavra, em primeiro lugar, que nós precisamos ter em mente ao analisarmos esse texto de João 21, nós precisamos fazer aqui montar um quadro, talvez com mais 2 outras aparições anteriores, para percebermos qual a ênfase desta revelação do Senhor específica de João 21, a 7 dos seus discípulos. Os irmãos se lembram que nós citamos que quando aquelas mulheres, Maria Madalena, a outra Maria, mãe de Tiago, Salomé, que receberam aquela notícia do anjo, assentado sobre a pedra, que o Senhor havia ressuscitado, elas saíram a encontrar os discípulos na Galileia, segundo a orientação daquele anjo, para dizerem a eles que o Senhor os encontraria lá, para eles irem para a Galileia, que lá o Senhor os encontraria. Não foi assim? Então, quando estavam de caminho, o Senhor se revelou a elas. Nós já examinamos isso. E Ele disse uma palavra. E a palavra foi, salve, ou regozijai. Então, quando analisamos esse texto, nós mostramos para os irmãos essa implicação. Regozijai. O apóstolo Paulo em Romanos diz assim, o reino de Deus, que é uma realidade espiritual em Cristo, o reino de Deus que é uma realidade na qual nós estamos pelo novo nascimento, né? Não é uma realidade que nós entramos por vontade da carne ou do sangue, como João diz, lá no seu Evangelho no capítulo 1. Não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então quando Paulo fala em Romanos 14, que esse reino de Deus, descreve esse reino de Deus, ele diz assim, esse reino não é comida nem bebida. Paulo está dizendo que ele não se compõe essencialmente de coisas naturais, né? Materiais. Mas ele então diz assim, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Então essa palavra alegria foi exatamente a que o Senhor usou com essas irmãs, quando elas estavam ali correndo para avisar os discípulos na Galileia que o Senhor havia ressuscitado. O Senhor disse, regozijai, ou alegrai-vos. Esse é um resultado precioso da ressurreição do Senhor. Paulo escreve toda uma epístola aos Filipenses para falar sobre a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala de um tipo de alegria ali que tem uma fonte muito profunda. Paulo fala de um tipo de alegria ali que, em hipótese alguma, é movida por circunstâncias. Paulo fala de uma alegria ali que tem uma fonte muito funda na Epístola aos Filipenses. É uma alegria, segundo uma versão alternativa daquele texto tão conhecido de Filipenses 4, onde ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei estar humilhado, honrado, aquele contexto, Filipenses 4, de 10 a 13, há uma versão alternativa daquele contexto que diz assim, eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis. Paulo está dizendo isso. E eu aprendi que o meu descanso nele é imperturbável. Que tradução linda, né? Daquele contexto. Na nossa versão diz, tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado, sei ter abundância, sei ter escassez. Então essa versão alternativa interpretou o grego original dessa forma. Paulo diz assim, aprendi duas coisas, que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis. E eu também aprendi, segunda coisa, que o meu descanso nele é imperturbável. Que tremenda vida, irmãos, esse homem de Deus viveu. Um pecador como nós, mas trabalhado pelo Espírito, pela palavra e pela graça. Da mesma maneira que nós o temos sido, né? Então, essa primeira palavrinha, então, alegria, ela está ligada àquela aparição do Senhor àquelas mulheres. O reino de Deus é alegria. E alegria significa tudo isso. Significa esse contentamento. Significa esse aprender que em Cristo meus recursos são inesgotáveis. Aprender que em Cristo meu descanso é imperturbável. Isso é alegria no sentido bíblico. Não é alegria no sentido humano. Porque a alegria no sentido humano é sempre circunstancial, né? Então os irmãos vejam que naquela revelação do Senhor às mulheres há uma nota importante, essa nota do regozijai. Depois nós vimos a segunda, só para lembrar, que a gente vai fazer analogia aqui com João 21. A segunda nós vimos as duas aparições do Senhor em um domingo e depois no outro domingo, aquele grupo apostólico. No primeiro domingo, domingo da ressurreição, estavam todos menos Tomé. Não é isso? E 8 dias depois estavam todos, inclusive Tomé. Foi o texto que nós analisamos na reunião anterior. E nas duas vezes o Senhor usou mais uma palavra, muito importante, completamente ligada ao fato da ressurreição. Nós também já vimos por quê. E foi a palavra paz. Ele se colocou no meio deles e disse, paz seja convosco. O ensino bíblico a respeito de paz, ele é totalmente derivado da questão da justificação pela graça por meio da fé, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo ensina em Romanos. E como já falei tantas vezes, por que nós fomos justificados? Porque o Senhor Jesus ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos ser justificados. Então, paz, segunda palavra importante que eu queria relembrar hoje, dentro desse contexto. Agora, se alegria é a palavra com relação àquelas mulheres, aquela ocasião das mulheres, paz é a palavra com relação aos discípulos, naqueles 2 domingos. Qual seria a palavra relacionada a João 21? A palavra seria amor. Amor. Irmão, essa revelação do Senhor Jesus em João 21, ela é uma revelação que enfoca Pedro. Nós falamos na reunião anterior que aquela revelação, 8 dias depois do domingo da ressurreição, enfocou Tomé. Não foi assim? O Senhor se apresentou naquele domingo, 8 dias depois da ressurreição, aos discípulos. Ele disse, paz seja convosco, e imediatamente ele se dirige a Tomé. O foco é Tomé. Se você ler aí João 20, os versículos 24, 25, né? Versículos 26, versículo especificamente 27, logo disse a Tomé. Versículo 26, o 24 e o 25 mostra o domingo da ressurreição, né? O domingo imediato. O 26 e o 27, 8 dias depois. É assim que começa o verso 26. João 20 e 26. Passado 8 dias. Estavam outra vez reunidos. E veja que a ênfase vai logo em Tomé. E Tomé com eles.
E depois, no final do verso 26, o Senhor então repete, paz. E depois no verso 27, e logo disse a Tomé. Tá vendo? Então os irmãos vejam que esses detalhes não podem ser perdidos de vista. Não podem. Porque eles vão compor o texto. O que o Senhor quer falar naquele texto? O texto tem um foco, tem uma direção, né? Então agora a gente vai para o capítulo 21. O início do capítulo, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, começa a narrar. Ele nomeia 7 discípulos, no versículo 2. E acabamos de ler o contexto inteirinho, praticamente todo o capítulo. E os irmãos viram em quem o Senhor se enfoca. E não há dúvida nenhuma que é em Pedro. Mas irmão, você se lembra que há uma citação anterior? Não desmarque esse texto, por favor, nós vamos voltar imediatamente nele. Mas só para você relembrar, deixa eu localizar aqui para os irmãos qual é o texto. Mateus, vamos dar uma olhadinha, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. É melhor vermos o texto de Lucas. Lucas capítulo 24. É o mesmo texto, o mesmo relato. Lucas 24. Olha o que diz o verso 34. Lucas 24, 34. Esses discípulos aí, nós já analisamos esse texto, né? Esses discípulos reunidos, diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então nós mostramos uma ocasião específica, né, que a Bíblia não entra em detalhes, em que o Senhor se revela especificamente a Simão, a Pedro, a Simão Pedro. Mas não há mais detalhes sobre esse encontro, sobre essa revelação do Senhor. Agora, João 21, é o texto que nós estamos analisando hoje, os irmãos estão vendo, como eu já falei, que o foco é Pedro de novo. Mas qual que é a diferença entre um relato e outro? Primeiro que no primeiro relato nós não temos nenhuma insinuação a mais do que aconteceu ali. Mas nós podemos dizer que no primeiro relato, na primeira aparição, o Senhor está cumprindo aquilo que ele disse, aquilo que o anjo disse através das mulheres para ser dito aos discípulos, que eles fossem para a Galileia e lá encontrariam o Senhor. E na narrativa de Pedro, que é um evangelho escrito no evangelho de Marcos, que é uma narrativa do ponto de vista de Pedro, como já falamos, né? É Pedro que está por trás do evangelho de Marcos, de João Marcos. Então somente no evangelho de Pedro, lá no capítulo 16, tem uma notazinha, que quando o anjo dá essa notícia para as mulheres, há um acréscimo que nenhum outro evangelista coloca, só Marcos, porque há a mão de Pedro por trás. E esse relato tem a ver com ele mesmo, Pedro. Então o relato diz assim, vai ter com os discípulos, vai dizer aos meus discípulos e a Pedro. Né? E a Pedro. E esse relato de Lucas diz que o Senhor se revelou a Simão, sem entrar em detalhes. Então, irmãos, possivelmente esse primeiro encontro do Senhor com Simão tenha sido uma restauração, digamos, de forma muito pessoal. Muito pessoal, Pedro e o Senhor. Não há nada mais relatado na Bíblia a respeito desse encontro, senão esse pequeno versículo de Lucas 24, verso 34. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Mas esse versículo 34 não tem a ver com João 21. João 21 é um outro texto. João 21 é uma outra ocasião. Na cronologia vem bem depois. Os irmãos estão vendo que são 7 discípulos, junto do mar. Agora, se os irmãos observarem essa narrativa, observe que no versículo 3, depois de nomear os 7 discípulos, veja que Pedro começa desde o início a se sobressair. Quem escreve esse evangelho não é Pedro, é João, não é? Pelo Espírito Santo. Mas veja que desde o início o foco é Pedro. Então é Pedro quem diz no versículo 3, eu vou pescar. Mas irmãos, segundo Lucas, nós já vimos, o Senhor já tinha aparecido a Simão. Já houve de alguma forma um contato pessoal do Senhor com Simão. Então nós podemos e devemos, penso eu, colocar o contexto de João 21 dentro da restauração de Pedro no serviço apostólico. Não algo propriamente ou essencialmente pessoal, embora haja muito de pessoal nesse texto, nós vamos ver. Mas o foco deste texto de João 21 é a restauração de Pedro no que concerne a seu encargo apostólico. Porque, irmão, quando o versículo 3, João,
pelo Espírito Santo, ele narra essas palavras de Pedro, elas são muito significativas. Porque já havia tido então um encontro pessoal do Senhor com Pedro. Mas por que Pedro, que foi escolhido, e segundo o relato de todos os evangelhos, diz que ele deixou a rede, ele deixou o barco, ele deixou seu pai, ele estava lançando as redes ao mar e ele deixou tudo para seguir o Senhor? Por que esse homem com tanta experiência de Cristo, por que esse homem que andou tão passo a passo com o Senhor, dos 12, fazia parte daqueles 3 tão especiais, Pedro, Tiago e João? Por que esse homem ainda, até mesmo depois de ter visto o Senhor ressuscitado, segundo Lucas 24 diz, o texto que eu acabei de citar, o Senhor apareceu a Simão, por que ainda assim esse homem está vivendo um momento que ele diz assim, vou pescar? Você não encontra Pedro dizendo isso em nenhum lugar nos evangelhos, porque pescar é coisa do passado para ele. Pescar é um assunto encerrado para Pedro. O Senhor, quando chamou Pedro, ele falou assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescar peixe, para Pedro, é um assunto do passado. Então os irmãos vejam que os detalhes do texto são importantes. Por que Pedro diz, vou pescar? Porque embora ele já tenha tido aquele encontro pessoal com o Senhor, estava faltando algo. É claro, irmãos, que nós estamos fazendo sugestões aqui, mas são sugestões com base bíblica. Não são sugestões mirabolantes, não é? São sugestões com base nos textos bíblicos. Então, penso que nós podemos, sem sombra de dúvida, considerar que faltava ainda algo para ser restaurado em Pedro. E era exatamente a sua função apostólica. Era a sua vida não apenas de filho, mas a sua vida de servo. Era a sua vida no serviço. Era a sua vida de pescador de homens. Era a sua vida no que confere agora ao seu ministério. Não no que confere apenas a sua vida pessoal. Mas, irmão, sempre numa vida, pessoa e obra andam juntas. Por isso que eu disse para os irmãos serem cautelosos. Você não pode dizer que não há nada de pessoal nesse texto de João 21. Muito pelo contrário. Há muito de pessoal. Porque toda verdadeira obra é aquela que emana da vida. Se você inverter isso, você vai ter problema. Isso é a religião. A religião coloca a obra na frente da vida. Obras, obras e obras, até para tentar ser justificado e aceito diante de Deus. É o fundamento da religião. Não é? A graça é exatamente o contrário. A graça mostra que nós fomos aceitos e coloca a vida antes da obra. O Senhor, quando prometeu a nova aliança, desde os profetas, desde Ezequiel, por exemplo, no capítulo 36, ele diz assim que ele firmaria uma nova aliança. Não aquela aliança que ele fez com o povo de Israel nos dias de Moisés, nos dias de Horebe, porque eles não continuaram na sua aliança, o Senhor diz, e eu não atentei para eles, mas eu firmaria uma nova aliança. Como que ela seria? Eu colocarei no coração deles as minhas leis. Está vendo como é a vida? Eu colocarei no coração deles minhas leis. Isso não é religião. Isso não é lei escrita em tábua de pedra. Mas é como Paulo diz em Coríntios, é lei escrita em tábua de carne, ou seja, nos corações. Não são regulamentos, regras e preceitos exteriores, né? É uma vida regida por uma comunhão interior. 1 João capítulo 2, o Senhor, através de João, diz, o Espírito Santo, através de João, diz que nós temos a unção que vem do Santo, e todos temos conhecimento. Essa unção nos ensina a permanecer nele, não é? Então, os irmãos, vejam que a vida sempre vem antes e primeiro que a obra. Então, nesse texto, nós não podemos separar as duas coisas, mas nós podemos ver claramente que há um foco na questão ministerial. Mas então, como todo ministério é consequente da vida, da pessoa, então essas duas coisas vão andar juntas. E como vão nesse texto, né? Então observe, em primeiro lugar, esse detalhe que o Espírito deixou aqui para nós, no versículo 3. Eu vou pescar. Irmão, a ressurreição do Senhor Jesus, ela decretou a sua vocação natural como sendo então uma vocação de completo segundo plano. A ressurreição do Senhor Jesus tornou você, usando a linguagem de Hebreus, capítulo 3, participante da vocação celestial. Lembra de Hebreus capítulo 3? Santos irmãos. O que é santos? Separados. Por isso, santos irmãos, que participar, essa palavra aparece 7 vezes no livro de Hebreus. Sempre significa o que ela quer dizer mesmo. É tomar parte, não é ser um assistente, não. Você não é um assistente, você toma parte.
Então Pedro diz assim, santos irmãos que tomam parte, que são integrantes, esse é o sentido, de uma vocação celestial. Não é assim que fala? Hebreus 3:1. O que Paulo fala em Filipenses 3? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos que somos perfeitos tenhamos este mesmo sentimento. E se algum de vós pensa de outra forma, Deus vos esclarecerá. Lembra Paulo falando em Filipenses 3? Então você pensa de outra forma, irmão? Queira Deus te esclarecer. Para que você veja que a ressurreição de Cristo, ela colocou um ponto final na sua vida, no que concerne a questão vocacional. Você agora tem uma vocação suprema. E essa vocação a Bíblia chama então de vocação celestial, nas palavras de Hebreus, e de soberana vocação nas palavras de Filipenses. Soberana vocação. Então quando você vê Pedro dizendo aqui, vou pescar, você vê onde o Espírito Santo está colocando ênfase. Você e eu temos uma profissão. Você e eu temos uma ocupação natural. Irmão, mas que você saiba, que você esteja aprendendo no Senhor a lidar com ela, a viver com ela, a exercê-la. Para que você nunca permita que de alguma maneira ela seja a sua suprema vocação. Em nenhum momento e por nenhum motivo. Agora, irmão, é muito fácil nós sermos levianos nesse assunto. É muito fácil. E é fácil nós também sermos enganados sutilmente. Eu penso que se nós queremos verdadeiramente sondar nossos corações, nós temos que ser mais específicos ao orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que nos dê mais clareza sobre como nós usamos o nosso tempo. Pedir que o Senhor nos dê clareza sobre aquilo que realmente tem dado prazer para os nossos corações, né? Então pedir ao Senhor que faça essa sondagem interior em nós, que não é introspectiva apenas. Isso não leva a lugar nenhum, né? Mas é na sua luz, vemos a luz. O Senhor que na sua vida especificamente mostre para você qual é a sua situação. Se você se enquadra aqui no versículo 3 de João 21, vou pescar. Você é um discípulo, não tem dúvida com relação a isso. Você, como Pedro, teve uma revelação pessoal do Senhor Jesus. Lucas 24 já citou, o Senhor apareceu para Simão. Mas faltava algo. E antes que esse algo fosse mexido mais profundamente na vida de Pedro, a situação não estaria adequada aos olhos do Senhor. E agora, irmão, nós começamos a afinar o funil. Qual situação precisava ser mexida no coração de Pedro, para que essa questão, então, vocacional pudesse ser apurada na sua vida? A questão tem um nome, uma palavra. Amor. Amor. Irmão, eu creio que já citei para você, mas eu quero repetir. Agostinho, um homem de Deus do 4º século, ele fala muito sobre o amor de Deus. Ele usa uma ilustração, uma figura, para nos ajudar a sondarmos qual a medida do nosso amor pelo Senhor. E ele diz assim, se o Senhor se revelasse a você, agora, instantaneamente, assim como ele se mostrou a Pedro, ressurreto, o próprio Senhor, e ele se apresentasse a você, na sua comunhão pessoal com ele, e fizesse uma sugestão para você, da seguinte forma, eu quero te conceder, agora, instantaneamente, tudo aquilo que seu coração mais deseja. Com apenas uma única condição. Após eu conceder isso para você, você nunca mais verá o meu rosto. Então Agostinho diz que aquele tremor interior que nós sentimos diante dessa sugestão do Senhor é a exata medida do nosso amor por Ele. Porque, irmão, amar ao Senhor é estar com Ele. É amar a Sua presença. É amar vê-lo, conhecê-lo. É ter nele a fonte de toda a nossa satisfação, todo o nosso prazer. Então nós somos capazes, naturalmente falando, de trocar o Senhor não apenas por pequenas coisas, né? Mas muito mais capazes de trocá-lo por grandes coisas. Quando o Satanás se apresentou ao Senhor Jesus no deserto, nos relatos da tentação, você vê que uma das sugestões foi exatamente essa. Tudo isso te darei, se prostrado me adorais. E o Senhor Jesus disse então o quê? Exatamente o que Agostinho falou, em outras palavras. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele disse, minha vida humana, ela é completamente voltada para o meu Pai. Eu sou seu filho amado.
Sempre sou o seu filho, sempre fui o seu filho, continuo sendo o seu filho. O desejo do meu coração não mudou desde toda a eternidade. O Senhor, em outras palavras, disse isso a Satanás. Porque eu estou em carne, o meu coração não mudou. Porque eu estou em carne, o meu desejo não mudou. Porque eu estou em carne, o meu foco não mudou. Mas Satanás se apresentou diante dele, um homem então, Deus homem, não é? Deus encarnado, na perspectiva então de que pudesse derrubá-lo. Porque ele estava em carne humana, em semelhança de carne pecaminosa. Né? Então Satanás se apresenta a ele, como também o mundo se apresenta a nós. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmão, o mundo nesse aspecto ele é igual ao Senhor, sabia? O mundo requer a mesma coisa do Senhor. Todos os dois requerem devoção integral. Foi por causa disso que o Senhor Jesus disse que nessa geração os filhos das trevas seriam mais sábios do que os filhos da luz. Nesta geração, ele não se refere a nós, ele se refere a essa geração, ou seja, aos ímpios. Ele está dizendo que os ímpios, na vida ímpia, eles se entregam totalmente àquilo que eles entendem que é vocação. Então ele disse, os filhos das trevas serão, nesta geração, mais sábios do que os filhos da luz. Você percebe a implicação do que o Senhor disse? Ele está dizendo assim, olha, haverá muito mais devoção no coração dos ímpios para as coisas dos ímpios do que no coração dos santos para comigo. Foi por isso que em Mateus 24, no Sermão do Monte das Oliveiras, o Senhor falou que antes da sua vinda, o amor por ele se esfriaria de quase todos. Então, irmãos, quanto nós temos tocado nisso, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, eu penso que mais essas verdades devem soar como um trombone nos nossos ouvidos. Onde tem estado o nosso coração? Qual é a nossa soberana vocação? Porque isso vai determinar tudo. Não basta ser discípulo. Pedro também era. Não basta ter o conhecimento pessoal do Senhor ressurreto. Pedro também tinha. Faltava algo na vida de Pedro. Pedro precisava ser ajustado na vocação. Nós precisamos ser ajustados na vocação. Porque se nós não formos ajustados na vocação, nós perdemos tudo mais. Aquelas outras vocações que são de Deus e que têm então implicações derivativas, elas se tornam completamente sem sentido. Quando nós não temos essa vocação suprema realmente restaurada em nossas vidas, nós vamos ver qual o meio disso. Então as vocações menores, que são também de Deus, elas perdem o propósito e se tornam frustrantes. Ser pai se torna muito frustrante, muito desgastante. Ser mãe, ser filho, ser patrão, ser empregado, ser profissional, seja o que for, se torna vazio, frustrante, sem sentido. Mas quando essa vocação é ajustada, as outras vocações ganham beleza. As outras vocações passam a expressar o próprio Cristo. Elas ganham um significado transcendental em Cristo. Sempre em Cristo. Então os irmãos veem a diferença? Então não há como olhar para esse relato de João 21 sem ver essa situação. Por muitos motivos. Né? Já citei vários aqui. Primeiro, o Senhor já tinha aparecido a Pedro. Mas ainda faltava algo para resolver. No versículo 3, Pedro diz, eu vou pescar. É uma frase assim absurda. Eu já citei também o motivo por quê. Porque Pedro já tinha sido completamente afastado da sua vocação de pescador. Né? Então, irmão, estava faltando propósito vocacional para a vida de Pedro. Uma restauração desse propósito vocacional. Agora, irmãos, vocação não é uma coisa. Vocação é resultado de devoção. Então, para que a questão vocacional possa ser restaurada, o Senhor tem necessidade de ir mais fundo na nossa vida afetiva, na nossa vida espiritual, né? E afetiva e interior, afinal de contas. Pense um pouquinho sobre isso. Não ache você que o Senhor poderá dar passos na sua vida, seja para que lado for, sem entrar nessas questões mais profundas. Ele não pode. Ele tem que tocá-las. Então, se Ele há de colocar você de forma mais intensa no serviço da igreja, no ministrar a Ele e uns aos outros, se Ele há de estar trabalhando a sua vida para a edificação de outras vidas, seja em que esfera for, a sua primeira esfera é o seu lar, né? Aqueles que estão dentro da sua própria casa, o Senhor não poderá atingir esse nível
sem caminhar com você, em princípio, da mesma forma que ele caminhou com Pedro. Então a gente vai dar uma olhadinha como que ele caminhou com Pedro. Eu mesmo já partilhei esse texto com os irmãos mais de uma vez. Mas a palavra de Deus é inesgotável, né? Então nós vamos olhar de novo alguns detalhes importantes nesse texto. Vejam no versículo 7. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, esse é sempre João, ele se refere assim a ele no seu evangelho. Disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Vamos parar aí um pouquinho. Se você olhar o contexto até aí, versículo 3 mesmo, lá em cima, versículo 3, saíram e entraram no barco, Pedro disse, vou pescar, né? Saíram e entraram no barco, e naquela noite, observe essa expressão, nada apanharam. Importantíssima expressão, nada apanharam. Irmão, se não houver uma restauração dessa visão de vocação soberana, de vocação suprema, de vocação em Cristo na sua vida, essa é a frase que vai se aplicar a você. Nada apanharam. Seu esforço é vão. Você vai cavar um poço sem fundo. Nunca vai achar água. Você vai semear à beira do caminho. As figuras que o Senhor usou, né? Nada apanharam. Pedro tinha um propósito muito claro. Quem sabe ele pensou assim, o Senhor já apareceu a mim, mas de alguma maneira ficou faltando alguma coisa, e essa coisa está faltando dentro de mim, eu não vou conseguir prosseguir com um discípulo com essa coisa faltando, então o meu caminho é voltar ao que eu sei fazer, né? Vou pescar. Então, irmão, nesse texto você precisa ver a primeira frase e a última, com muita profundidade. A primeira é a determinação de Pedro. Porque se existe alguém determinado, é Pedro, né? Você vê a personalidade dele nos evangelhos, você vê isso. Ele é um líder nato. Então quando ele falou, vou pescar, os 6 saíram atrás. Porque ele é líder, por natureza. Mas isso não serve para o Senhor. Isso não significa nada para o Senhor. Foi esse líder que negou o Senhor 3 vezes, né? Então, a primeira frase, vou pescar, isso fala da determinação de Pedro. Isso fala da nossa determinação em exercermos a nossa vocação fora desse prisma, da facilidade que temos em distorcer esse foco da vocação celestial. Mas, irmão, o final do versículo 3, o início do versículo 3 fala do temperamento e da determinação de Pedro. Vou pescar. O final do versículo 3 fala do temperamento e da determinação do Senhor. Nada apanharam. João capítulo 15, o Senhor quando fala sobre a videira verdadeira, ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Permanecei em mim, e assim eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis. Nada podeis. Então o início do verso 3, o homem natural, a determinação de Pedro, eu vou. O final do verso 3, a determinação do Senhor, nada. Irmão, e o que fez essa separação? A morte e a ressurreição de Cristo. O Senhor, quando tirou o povo do Egito, levou o povo do deserto, o Mar Vermelho é exatamente figura disso. O Mar Vermelho mostra esse nada, não é? Não adianta. Você pode até sentir saudade de tudo que era fedorento. Cebola, alho, pepino, melão, aquelas coisas lá que diz no texto, não é? Que tipifica o mundo. Então o povo no deserto tinha saudade de tudo aquilo que era mal cheiroso do Egito. Mas não podiam voltar para lá. Porque não tinha caminho de volta naquela separação que o Senhor fez. Muita corrupção no coração deles no deserto. Muito erro, muito engano, muito pecado, idolatria. Capazes até de levantar um bezerro de ouro e colocar no lugar do Senhor, para adorá-lo. Capazes de orgia, imoralidade, de tudo que é possível ao homem natural. Aquele povo fez no deserto. Não fez? No que concerne a sua experiência espiritual. Mas, irmão, no que concerne a salvação do Senhor, eles não puderam fazer nada. Eles não voltaram para o Egito. Porque a saída deles do Egito não foi nada determinado pelo que eles fizeram ou não fizeram.
A saída deles do Egito não foi uma aliança de lei. A lei veio 3 meses depois, lá no Horebe. A saída deles do Egito foi baseada numa aliança da graça. O sangue do cordeiro foi derramado, o sangue passado nas portas. Então você vê esse versículo 3 dentro desse ponto de vista. Você vê o Pedro determinado, dizendo, eu vou fazer, eu vou pescar. E você vê o Senhor dizendo, não, nada. Você vê o Senhor dizendo, para você não tem jeito. Você vê o Senhor dizendo, não foi você que escolheu a mim, mas eu que escolhi você. Você vê o Senhor dizendo, olha, você, na figura que eu já usei também muitas vezes, você é como uma chave com aqueles dentes quebrados. Você não funciona mais, você não abre mais porta nenhuma. Não adianta você tentar voltar, não vai funcionar. Irmão, o Senhor, quando nos chamou em Cristo, Ele nos colocou na mesa de comunhão. O Senhor sabe que nós somos muito difíceis, muito duros. O Senhor sabe que esse voo é a nossa marca, né? Eu vou. Esses somos nós, por temperamento. Mas o Senhor nos amarrou na mesa da comunhão. Só que Ele nos amarrou de uma forma muito graciosa. Ele amarrou a cada um de nós com uma corda especial. A corda de alguns não tem meio metro. A corda de outros tem 50 metros. Quanto mais metragem de corda você tiver, mais sofrimento para você. Porque mais você vai se afastar da mesa. Então alguns o Senhor permite que se afastem 10 metros, outros 20 metros, outros 50 metros. Quanto mais se afastam, mais feridos retornam. Mais cheios de sequelas. Mais doídos. Mas dentro da soberania, do propósito, da graça do Senhor, muitas vezes, mais bem tratados, né? Mais quebrados, uma visão mais clara de arrependimento. Mas, irmão, nós nunca devemos interpretar essa situação tentando vasculhar a soberania de Deus. Quantos metros de corda Ele me deu? Isso faz parte da soberania dele. O que você deve ter no coração é que você não quer ter nem meio metro de corda. Que você deve desejar estar algemado à mesa de comunhão. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele usa essa figura. No início da carta aos Coríntios, ele diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Não é comunhão com o seu Filho, é a comunhão do seu Filho. 1 Coríntios 1, verso 9, se não me engano. Está dizendo que o Senhor colocou uma mesa para nós, um banquete, e esse banquete é o seu Filho. O seu Filho é o banquete. O seu Filho é a comida. Ele é a comunhão. Ele não nos chamou para comunhão com Ele, mas para a comunhão dEle. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Isso significa a mesma comunhão que o Filho Jesus tem com o Pai, a comunhão de seu Filho. A comunhão que é o próprio Filho, né? Então, essa expressão do Senhor, nada apanhar, é tremenda. Agora então, o texto prossegue, mostrando o que aconteceu aí. O Senhor, no versículo 6, irmão, se você observar aí, vamos olhar um pouquinho também, porque tem um sentido muito lindo, né? Alguma coisinha rápida aqui, histórica. Os irmãos sabem que esse mar, ele é, na verdade, um lago de água doce. Ele não é de água salgada, né? É o lago de Genezaré, lago de Tiberíades. É uma das regiões de maior abundância de peixes do mundo. E quem estavam se lançando a tarefa de pescar aqui eram profissionais, não eram amadores. E eles estavam fazendo isso de madrugada, no melhor horário do dia. Você vê como o Espírito Santo junta tudo isso? É no melhor lugar para pescar, é o pescador profissional e é na melhor hora do dia. Impressionante, né? Impressionante. Mas, irmãos, quem estava lidando com aquelas vidas é o Senhor dos peixes e dos pescadores. É o Senhor da criação. É aquele que falou para a peixarada, não vai ninguém para aquelas redes. Não é? E não foi nem um lambarizinho. Né? Nada apanharam. Porque o Senhor queria dar uma lição sobre vocação muito séria para eles. Uma lição da separação da cruz. Uma lição do significado da ressurreição. Uma lição da implicação da ressurreição. É como se ele estivesse dizendo, olha, vocês acham que a minha ressurreição deixou vocês viverem do jeito que quiserem? Vocês acham que a minha ressurreição, ela é de tal forma que ela dá a vida para vocês viverem como quiserem? Ou vocês acham que a minha ressurreição, ela deu vida para vocês, mas não só vida, mas viver.
Que eu agora sou não só vida de vocês, mas sou viver também. Que agora eu não sou apenas aquele que deu vida para vocês, mas eu sou aquele que é a vida de vocês. Você quer ver onde fala isso na palavra de Deus? Além de outros lugares? Deixa o texto de João 21 aí, marcado. Abra o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Irmão, vá com esse texto no seu coração para casa, hoje. 2 Coríntios, capítulo 5. Porque ele está falando exatamente isso. É uma ilustração de João 21. 2 Coríntios 5, versículo 14. Pois o quê? Amor. Olha aí. É o foco de João 21. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. 3 vezes. Pois o amor de Cristo nos constrange. Você sabe que o sentido original é colocar cadeias e levar cativo. Paulo está falando de um cativeiro de amarras, de algemas, né? Mas cujas algemas são amor. Não são lei, não são ordenanças, não são regulamentos, não são mandamentos religiosos. Ele está dizendo, o amor de Cristo nos constrange. É uma amarra de amor. Texto que ele está usando. Agora olha lá aonde que ele vai chegar. Julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Essa frase, todos morreram, é a ilustração de João 21. Versículo 3. Naquela noite, nada apanharam. Né? E ele morreu por todos para que os que vivem, o que acontece? Não vivam mais para si mesmos. Então Pedro não pode dizer, vou pescar. Ele até pode, só que ele não vai pescar nada. Não é? Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Mas ele ressuscitou para que ele fosse a nossa vida. Paulo fala em Filipenses assim, para mim o viver é Cristo. Então Cristo se tornou a nossa vocação. Né? Ele morreu e ressuscitou para que os que vivem não vivam mais para si. Então, irmão, você não tem liberdade de trabalhar do jeito que você quiser. Não, senhor. Você não tem liberdade de ser pai do jeito que você quiser. Não, senhor. Você não tem liberdade de ser empregado do jeito que você quiser. Não, senhor. Você é pai para Cristo. Você é mãe para Cristo. Você é patrão para Cristo. Você é empregado para Cristo. Você foi chamado de uma tal forma, separado de uma tal forma, que se você recalcitrar contra isso, você vai estar recalcitrando contra os aguilhões. Na linguagem de Paulo em Coríntios, né? Você vai ser como aquele boi tonto, fica achando que por causa dele ser muito fortão e dar coice no ferrão, ele vai conseguir alguma coisa. E quanto mais coice ele dá, mais ele se fere, mais ele se machuca. Foi o que o Senhor falou para Paulo. Paulo era outro obstinado, assim como Pedro, né? Quando o Senhor chamou Paulo, ele disse assim, Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Né? Então o Senhor quebrou Saulo e tornou Saulo Paulo. Esse que escreveu o amor de Cristo me constrange. O que quebrou Paulo? Irmãos, Paulo estava acostumado com religião. Religião nunca quebrou Paulo. Paulo estava acostumado com legalismo. Ele era muito legalista. Legalismo nunca foi problema para Paulo. Nem ascetismo. Paulo era uma asceta, por natureza. O que quebrou Paulo foi o amor de Cristo. E é Paulo que escreve esse texto de Coríntios. O amor de Cristo, aquele que morreu, e não só morreu, mas ressuscitou. E ressuscitou para que os que vivem não vivam mais para si. E viver para si significa isso. Viver para si significa se acordar de manhã e tomar suas decisões. Tiago diz assim, que os ímpios falam assim no seu coração. Amanhã iremos para a cidade tal, e lá negociaremos e teremos lucro. E ele responde assim, que sois vós? Vós sois como a neblina que o vento dissipa. Ao invés disso, devias dizer, se o Senhor permitir, iremos fazer isso ou aquilo. Está vendo? Isso é vocação. Então, irmão, se essa questão não for sondada em nossas vidas, nós estamos dando coice contra os aguilhões e nos ferindo, não é? Então, o que nós vamos experimentar? Frustração, angústia, medo,
vergonha, muitas vezes, né? Um senso de insatisfação muito terrível. Porque nós conhecemos o Senhor, somos discípulos dele, temos um conhecimento de Cristo, sabemos que já somos ramos da videira, mas está faltando algo, como estava faltando para Pedro. E esse algo é essa relação, é esse toque do Senhor, é esse vasculhar do Senhor, lá no âmago, no íntimo do coração, sondando a questão devoção, sondando a questão amor, de uma tal forma que talvez você ou eu nunca tenhamos experimentado. E não é questão também de uma experiência espiritual, não. É uma questão de estarmos sendo mexidos pelo Senhor nesse assunto diariamente, né? Não é questão de um toque, 2 toques e nem 3 toques, não. Eu sei que pode haver ocasiões especiais, como houve aqui para Pedro, uma ocasião muito especial, né? Amém se tem havido para você. Amém se ainda houver para você. Mas isso deve ser algo diário. O coração ser sondado. Onde está o seu coração? Qual é a sua suprema vocação? O que mais te alegra? O que mais requisita energia de você? Onde você coloca mais rapidamente seu coração, sua mente? Não é? Ao que você se agarra com mais gana? Não é? É isso que o Senhor está lidando em João 21. As afeições de Pedro. A gente está no restinho do tempo. Vamos correr um pouquinho lá para a gente ver mais alguma coisa. Bem rápido. Lá em João 21. É um texto tão lindo, irmão. Tão cheio de significado. Versículo 9 desse texto, eu também já comentei, vou só recordar bem rápido para você lembrar. No capítulo 18, deixa eu localizar aqui para depois você ler. Capítulo 18, versículo 18. Depois você confira. João 18, 18, você vai ver que aparece uma expressãozinha ali, quando Pedro estava junto daquele braseiro, no pátio do sumo sacerdote, esperando aquela arguição do Senhor pelo sumo sacerdote Anás. Ele está ali, perto da fogueira, quando ele nega o Senhor 3 vezes, diante do guarda, depois diante da criada, aquela situação ali. E você vê que o Espírito Santo registra que naquele momento final da negação de Pedro, ele estava diante do braseiro. João 18, 18, você vai encontrar a palavrinha lá, braseiro. Aqui no versículo 9 de João 21, é a única outra vez no Evangelho de João que aparece a palavra. No original, no grego, braseiro. Então, como, segundo aí os que conhecem o grego, o Espírito Santo fez isso no Evangelho de João várias vezes, ele usa parelhas de palavras, muitas vezes, a expressão que eu já citei aqui muitas vezes também, seio. O filho no seio do pai, João no seio do filho, aparece 2 vezes. Essa também, braseiro. Então, essas parelhas, elas precisam ser vistas juntas, porque elas dão quadros muito bonitos. Então, essa palavra braseiro aparece em João 18, 18 e João 21, 9. Coloque as duas juntas e você vai ver o quadro. Você vai ver que na primeira menção de João 18, 18, Pedro nega o Senhor. E ele chega literalmente ao fim dele mesmo. Não é? João 18, 18. Achou aí? Então você vê que o Senhor não fala com Pedro, ele olha de longe para Pedro e diz a palavra que Pedro se retira e chora amargamente, diz a palavra. Ele chega ao fim dele mesmo, chorando amargamente, porque ele negou o Senhor. Ele viu que ele era um nada, não é? Agora, irmão, em João 21, versículo 9, quem monta a cena é o Senhor Jesus. Então você vê que essa questão amor, ela domina, não só os escritos de João, né? Mas ela domina o capítulo 21 de João de uma forma muito linda. Porque é o Senhor Jesus quem arma a cena. Ele agora que é o ator principal aí. É ele quem está na praia, os discípulos estão lá pescando, nada apanharam, ele manda lançar a rede à direita do barco, João reconhece que é o Senhor, Pedro se lança rapidamente lá no mar, na frente deles, não é isso? Para encontrar o Senhor, e o Senhor arma uma cena na praia, a cena do Brasil. Muito linda. Porque ele deseja que a mente de Pedro volte àquela situação do pátio do sumo sacerdote. Ele quer fazer Pedro voltar na sua mente, na sua memória, nas suas afeições, voltar no seu nada. Então no versículo 21, ao saltarem na terra, viram ali umas brasas. No original, um braseiro. Quem que armou esse braseiro? O Senhor. E em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Peixes que eles só apanharam por determinação do Senhor.
Enquanto Pedro falou, vou pescar, nada apanhou. A hora que o Senhor falou lá da praia, ó, lança a direita do barco, eles apanharam 153 grandes peixes. Não é? A vocação no Senhor. Então, você vê que no versículo 10, no versículo 9, o Senhor preparou essa refeição. Ele diz, trazer algum dos peixes que acabaste de apanhar. Lindo o verso 10. Porque no versículo 10, na linguagem figurada, há mais um ensino importante que você vê por todo o Novo Testamento. Que Deus agora, pela graça em Cristo, Ele não nos tornou marionetes na mão dele. Ele quer homens voluntários. Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Paulo escreveu assim aos Coríntios, de Deus nós somos cooperadores. Quando você não era do Senhor, você não tinha o Senhor, você não era cooperador de nada. Não é? No que concerne a Ele. Você não podia fazer nada para herdar a vida em Cristo. Você recebeu de graça, pela palavra da verdade do Evangelho. Mas à medida que você nasceu de novo e a vida de Deus foi infundida em você, você foi tornado não uma marionete, mas um cooperador de Deus. Você pode responder sim ou pode responder não. O Senhor pode falar com você e você falar não. A Bíblia tem exemplo disso. Quando desceu aquele lençol do céu, para que Pedro entendesse que o Evangelho não era só para judeu, que o Evangelho era para gentios, para todos os eleitos de Deus, então desce aquele lençol do céu, na visão de Pedro, com animais imundos, de toda espécie. E quando aquele lençol desce, vem uma ordem do Senhor. E a ordem é, Pedro, mata e come. E Pedro responde usando duas palavras impossíveis de ser colocadas juntas. Ele fala, não, Senhor. Ou ele fala só não, e não chama o Senhor de Senhor, ou então ele fala sim, Senhor. Não é? Porque no Senhor, o Senhor não tem não. Mas Pedro disse não, Senhor. Porque esse era Pedro. Esse somos nós. Não é? Então o Senhor teve que tratar com Pedro 3 vezes. Aquele lençol desceu 3 vezes. Pedro mata e come. Pedro mata e come. Até que Pedro pudesse obedecer a visão, o Senhor deixasse claro para ele o Evangelho para os gentios. Irmão, eu e você também podemos dizer não, Senhor. Não, Senhor, agora não, Senhor. Não, Senhor, amanhã eu vou fazer, Senhor. Amanhã eu tomo essa atitude. Amanhã eu resolvo esse assunto. Amanhã eu falo com meu filho. Amanhã eu vou dar um jeito de tentar ajeitar, consertar esse hábito da minha vida. Amanhã eu rompo esse relacionamento que não está me fazendo bem. Não é? Você também pode dizer não, Senhor. Só que você vai colher todas as consequências. Não é? Então você vê que o Senhor prepara essa refeição de comunhão e chama os cooperadores, né? Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. O livro de Hebreus diz assim, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Né? Agora, irmão, no versículo 12, bem rápido, para a gente terminar. Eu não posso deixar de comentar uma palavra aqui com os irmãos muito linda também, no versículo 12. Vinde, comei. Vinde, comei. Essa palavrinha, no original, significa a primeira refeição do dia. Café da manhã. Vinde, comei. Finalzinho de Romanos 13, o apóstolo Paulo diz assim que a noite vai alta e vem chegando o dia. E o nosso dever como cristãos é deixarmos as obras das trevas e revestirmos-nos das armas da luz, não dispondo para a carne nada no tocante às suas concupiscências. Paulo ensina tão bem ali em Romanos 13, né? Vai alta a noite. Quando o Senhor chamou esses discípulos de madrugadinha e preparou lá na praia essa refeição de comunhão, pediu algum dos peixes que eles apanharam, ele usa essa frase, vinde comei, ele está se referindo a esse café da manhã. É como se ele estivesse dizendo, olha, vem cá, eu preparei um café da manhã para vocês. E, irmão, essa é uma outra implicação muito linda na palavra de Deus. Porque quando da segunda vinda do Senhor Jesus, quando nós estivermos com Ele, esse arrebatar do Senhor para aqueles que são dele, isso vai funcionar para nós espiritualmente como o nosso desjejum. Porque a igreja tem vivido exatamente essa alta noite. Pedro fala a mesma coisa na sua epístola. Pedro fala assim que nós estamos caminhando numa noite e temos uma palavra profética que nos guia, como uma candeia. Lembra Pedro falando? Fazeis bem em atendê-la. É uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Foi a palavra que o Senhor Jesus usou aí. Espiritualmente falando, é isso que nós vamos experimentar naquele dia com o Senhor. Uma primeira refeição de comunhão, um desjejum, depois de uma longa noite, uma escura noite. Vinde, comei.
Linda frase. Irmão, um último termo, para a gente terminar. Como que o Senhor condescende com Pedro nessa narrativa. Também é uma implicação muito linda desse relato. Ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? A primeira vez que ele pergunta, ele usa a palavra ágape. Que se refere no original a um amor sem reservas. A um amor que se dá sacrificialmente. Pedro, tu me amas? Agapau. Pedro, você tem um amor por mim, que é um amor que vai até o fim, até a morte. Ele pergunta usando esta palavra, agapau. E Pedro responde usando a palavra de significado inferior, filéu. Um amor que se refere à amizade. Então Pedro agora não confia mais em si mesmo. Ele já passou de novo pela cena do braseiro. A memória da sua negação está muito fresca, não é? Ele já chorou amargamente. Ele agora chegou ao fim dele mesmo. Então ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não diz que não ama, porque seria uma mentira, né? Eu creio que você também não pode dizer isso para o Senhor. Senhor, eu não te amo. Mas talvez nós possamos dizer como Pedro: Pedro, eu tenho filéu por ti. Um amor num nível que não é um nível de entrega absoluta, é um nível inferior, né? Filéu. Então o Senhor pergunta a segunda vez: Pedro, de novo, tu me amas? Usando agapau. E de novo Pedro responde usando a palavra filéu. E depois o Senhor pergunta a terceira vez. E quando ele pergunta a terceira vez, ele desce no nível de Pedro. Ele usa a palavra filéu. Então ele pergunta: Pedro, você tem esse filéu? Então Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Agora, irmão, veja a sequência do relato. Se você ver a sequência do relato, você vai ver que Pedro, quando ele olhava para ele mesmo, o que ele via era um amor filéu. Mas quando agora o Senhor olhava para Pedro, o que ele via era um amor agapau. Você vê isso no texto, em João 21? Está muito claro. Ele fala assim: quando você era mais moço, Pedro, você se cingia e você ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, outro te cingirá, te levará para onde não queres. E João explica, não deixa enigma nesse texto, diz que o Senhor disse isso, significando que gênero de morte Pedro ia morrer para glorificar a Deus. Irmão, morrer qualquer gênero de morte para glorificar a Deus é agapau, não é filéu. Não é? Então Deus, o Senhor Jesus, está dizendo para Pedro que esse agapau que ele é, seria então dado a Pedro. E que Pedro iria glorificá-lo com esse agapau. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então veja que detalhe também lindo nesse texto. A ressurreição do Senhor Jesus, o poder da vida ressurreta do Senhor Jesus, nos deu capacidade de amá-lo como ele nos ama. Ou com o seu próprio amor. Quando você olhar para você, sempre você vai achar que é filéu. E é bom que seja assim. Sempre você vai achar que é inferior. Mas se o Senhor tem trabalhado em você, quando Ele olha para você, Ele sabe que Ele tem colocado esse amor agapau em você. E que com a capacitação dEle, você é capaz de dar testemunho desse amor. Irmãos, quantos santos, quando olhavam para si mesmos, sabiam que o melhor que eles tinham era esse filéu. Não é? Se você ler a história dos mártires, na história da igreja, você vê isso. O máximo que eles sabiam é que o amor deles era esse, filéu. Não é? Eles não confiavam no seu próprio amor. Eles estavam vivendo situações muito difíceis, de opressão, de perseguição, situações muito penosas, situações em que eles preferiam ser torturados eles mesmos do que ver seus filhos serem torturados. E grande parte deles estavam vendo seus filhos serem torturados. Então eles sabiam que eles não tinham condições em si mesmos de suportar tudo aquilo. Não é? Eles só podiam suportar pelo agapau, pelo amor de Cristo, pelo amor que é Cristo. Né? Então, irmão, você vê nesse texto 21 exatamente isso. Você vê Pedro não confiando no amor dele. Ele insiste o tempo todo: Senhor, meu amor não é ágape, não é ágape, não é ágape. Mas eu não posso dizer que eu não te amo, Senhor. Ele já tinha dito isso antes, você lembra? Ele fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. A situação é muito definida para ele com relação ao Senhor Jesus. Ele não tinha dúvidas.
mas ele sabia que não tinha ágape. Neste momento. Não é? Até o momento da negação ele achava que tinha. E assim é conosco, irmão. Então, para que o Senhor possa ajustar essa questão da vocação na nossa vida, qual é a pedra de toque? Amor. É aí que Ele vai mexer. Ele vai mostrar para você o que você mais ama. Ele vai mostrar para você aquilo que ocupa o centro, o cerne, o foco do seu coração. Se você quiser. Se você pedir a Ele. E Ele vai transformar o seu filéu em ágape. Da mesma maneira como Ele fez com Pedro. Isso Ele disse para significar o gênero de morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. Isso é ágape. Né? O amor do Senhor em Pedro. Manifestado através de Pedro. Você sabe muito bem, pela história, né, pela tradição, que Pedro foi tão cheio desse ágape. Quando chegou a sua hora de martírio, ele também foi crucificado. Ele então disse aos seus executores que o crucificasse de cabeça para baixo. Tão cheio desse ágape. Ele diz assim, não sou digno de morrer como meu Senhor. E pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Tão cheio do ágape do Senhor. Irmão, não há essa capacidade nem em você, nem em mim. Mas há no Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos tomou como pedras brutas, assim como Pedro. Ele ressuscitou para nos dar vida. E essa vida ressurreta tem trabalhado em nós incansavelmente. Para trocar o nosso amor. Para nos substituir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Graças a Deus por esse trabalho da graça. Nossa confiança é que Ele que começou essa boa obra em nós há de completar. Mas, irmão, que o Senhor desperte em nós o maior desejo de cooperarmos, de sermos de Deus cooperadores. Você também seja impactado por essa expressão dele para os discípulos. Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. O que você já tem aí na tua mão que você pode me dar? Ou você acha que o Senhor não se alegra quando você dá as coisas para Ele? Ele se alegra quando você dá tempo para Ele. Né? Porque tempo é questão de prioridade. Né? Ele se alegra quando você contribui no reunir da igreja, na edificação dos irmãos uns com os outros. Ele se alegra quando você dá a palavra dele para o irmão, para o outro, para o vizinho. Né? Ele se alegra quando você dá para ele, seja o que for. Né? O Senhor nos ajude, irmãos, a sermos verdadeiros cooperadores. Amém. Pai, obrigado, porque nós confiamos totalmente no Teu amor. Obrigado porque nós sabemos que de nós mesmos nós não somos suficientes, Senhor. Nós sabemos que o nosso amor é fraco e pobre. Mas, Senhor, nós somos verdadeiramente constrangidos quando nós contemplamos o Teu amor. O Teu amor é sem reservas, é por inteiro. O Senhor se entregou por nós. Como te agradecemos, Senhor, pelo poder da Tua vida ressurreta em nós. Como agradecemos porque essa Tua vida é capaz de mudar a nossa vida. Como agradecemos porque essa vida do Senhor é capaz de mudar a nossa vocação, as nossas afeições, o nosso foco, nossos desejos. E como precisamos disso, Senhor. Pedimos ao Senhor que resgate em nós tudo para Ti. Temos tanta necessidade, Senhor, nesse momento em que a noite vai tão alta, em que o Senhor esteja preservando, guardando os nossos corações para Ti em amor. Nós não queremos estar entre aqueles que terão corações frios para contigo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos preserve e nos preserve aquecidos pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque é o Senhor quem nos restaura a comunhão. O Senhor é quem nos chama para o calor desse braseiro. É o Senhor quem nos serve peixe e pão. Muito obrigado porque é o Senhor quem nos nutre. Mas nós pedimos a Ti, Senhor, que realmente alcance esferas mais profundas de nosso coração. Nós precisamos disso. E nós confiamos, Senhor,
nossas vidas, mais uma vez, aos teus cuidados, para que o Senhor faça isso. Te pedimos e agradecemos, Senhor, em teu nome. Amém.